Pare tudo agora. Não avance mais um segundo na sua rotina. Não trate isso como comum, porque o que você vai ouvir não foi feito para todos. Poucos sabem. Mas o início de um novo ano não é apenas uma virada no calendário. No invisível, algo se move. Portas se abrem, outras se fecham. E enquanto o mundo brinda, celebra, promete mudanças vazias, há decisões silenciosas sendo registradas no coração da alma. Decisões que constroem ou que destroem. Isso não é coincidência, se você chegou até aqui justamente agora. Não é algoritmo, não é acaso. Há mensagens que só encontram quem está espiritualmente exposto o suficiente para ouvi-las. E se você sente um leve incômodo no peito, uma inquietação difícil de explicar, isso já é um sinal. Padre Pio revelou que o inimigo age com mais força quando o homem acredita estar seguro. Ele dizia que o maior perigo não está no pecado escandaloso, mas nos erros aparentemente inocentes, cometidos sem medo, sem vigilância, sem consciência. Especialmente em momentos simbólicos como o início de um novo ano. Guarde isso. Porque quase todos cometem esses erros, e quase ninguém percebe o estrago espiritual que eles causam. Você talvez tenha começado este ano com boas intenções. Pensou em mudar hábitos, melhorar sua vida, talvez até se aproximar mais de Deus. Mas Padre Pio advertia com severidade. Intenção sem discernimento é porta aberta. O inferno não precisa que você odeie Deus, basta que você o adie. Existe uma ameaça invisível rondando os primeiros dias do ano. Ela não grita, não se apresenta com medo. Ela se disfarça de normalidade, de costume social, de todo mundo faz. E é exatamente por isso que ela é tão eficaz. Padre Pio dizia, com a voz grave de quem via além do véu: quando o homem começa o ano repetindo os mesmos erros, ele não está apenas errando, está consagrando hábitos, pensamentos, posturas interiores, e aquilo que se consagra no início se fortalece ao longo do caminho. Talvez você não tenha percebido, mas os primeiros gestos do ano funcionam como sementes espirituais. O que você permite ali, cresce. O que você tolera ali se estabelece. E o que você ignora ali, volta mais forte depois. Pare agora e reflita. Quantas decisões você tomou sem rezar? Quantas palavras você disse sem pesar? Quantas concessões você fez achando que não tem problema? Padre Pio chorava ao ver almas que começavam o ano sorrindo, mas espiritualmente vazias. Ele via aquilo que ninguém via. Via graças desperdiçadas. Via proteções sendo retiradas. Via pessoas bem-intencionadas caminhando tranquilamente para um enfraquecimento profundo da vida espiritual. E o mais assustador é que esses erros não parecem erros. Eles vêm revestidos de celebração, de entusiasmo, de promessas humanas. Mas por trás deles, algo se rompe. Não ignore esse aviso. Este alerta não é para te assustar. É para te despertar. Porque ainda há tempo. Mas não por muito. Padre Pio alertava que o início do ano é um dos momentos em que mais almas se afastam sem perceber. Não por rebeldia, mas por descuido. Não por ódio a Deus, mas por excesso de confiança em si mesmas. Você foi escolhido para ouvir isso agora. Não porque seja melhor, mas porque talvez esteja mais vulnerável do que imagina. Nos próximos momentos, você vai descobrir os 4 erros cometidos no ano novo que destroem a vida espiritual. Não são suposições. Não são opiniões modernas. São advertências nascidas do confessionário, do combate espiritual, da leitura de almas, das visões de um homem que viu o céu e viu o abismo. E em até 7 dias, você vai perceber um sinal. A oração volta a pesar, a culpa volta a incomodar e o depois perde força. O primeiro erro é mais comum do que você pensa. O segundo quase todos justificam. O terceiro muitos defendem com orgulho. E o quarto é o mais perigoso de todos porque parece piedoso. Poucos suportam ouvir isso, mas quem ignora paga o preço no silêncio da alma. Se você sente que algo dentro de você pede mais atenção, não endureça o coração. Não trate este aviso como mais um conteúdo. Há mensagens que são cruzes leves agora, para evitar cruzes pesadas depois. Escute,
Guarde, vigie, porque o que será revelado a seguir pode ser exatamente o que está faltando para proteger sua vida espiritual neste novo ciclo. Padre Pio não falava por suposição. Ele falava porque via. Via o que acontece quando a alma começa a se desorganizar por dentro, mesmo mantendo uma aparência religiosa por fora. Por isso, antes de revelar os erros, ele sempre fazia questão de se colocar como testemunha do invisível, não como teórico, não como moralista, mas como sentinela espiritual. Estamos falando de um homem que viveu com os estigmas abertos por mais de 50 anos. Feridas que sangravam, doíam, queimavam. Não eram símbolos poéticos, eram chagas reais, sinais de uma união profunda com o sofrimento de Cristo. E com esse sofrimento vinha uma autoridade que ninguém podia fingir. No confessionário, Padre Pio não precisava de explicações longas. Muitas vezes, a pessoa ajoelhava, começava a falar, e ele interrompia. Não minta para Deus. Volte quando estiver disposto a mudar. Isso você não confessou. Ele lia almas. Via pecados como manchas. Via intenções escondidas atrás de palavras bonitas. E via com especial clareza os erros repetidos no início do ano. Ele dizia que o ano novo expõe o que o coração realmente governa, porque quando tudo parece recomeçar, o homem revela o que escolhe manter. E é aí que o perigo se instala. Padre Pio alertava que muitos começam o ano acreditando que estão mais fortes espiritualmente do que realmente estão. Acham que sobreviveram ao ano anterior, que deram conta, que Deus entende tudo. Essa falsa segurança era, para ele, uma das brechas mais perigosas. Ele testemunhou batalhas espirituais violentas, demônios não como metáforas, mas como presenças reais. Houve noites em que os frades ouviam gritos, pancadas, móveis sendo arremessados no quarto do santo. Pela manhã, ele aparecia exausto, ferido, mas sereno. Sabia exatamente com quem lutava e sabia como esse inimigo age. Ele não começa pedindo grandes pecados, dizia Padre Pio. Ele começa pedindo pequenas permissões, especialmente em datas simbólicas, especialmente quando o homem está distraído, emocionalmente aberto, comemorando. No confessionário, ele via um padrão assustador. Pessoas que vinham meses depois do Ano Novo, confusas, secas na oração, distantes dos sacramentos, dizendo: Padre, eu não sei quando comecei a esfriar. E ele sabia, sempre sabia. Via que tudo começava com decisões aparentemente inofensivas feitas no início do ano, promessas vazias, concessões internas, atitudes justificadas. O problema não era o ato isolado, era o espírito com que ele era feito. Padre Pio dizia que o início do ano funciona como uma consagração silenciosa. O homem pode não perceber, mas o céu percebe, o inferno também. Aquilo que você normaliza ali se transforma em território ao longo do ano. E ele falava isso com lágrimas, não com raiva, não com condenação, mas com dor de quem vê almas caminhando para a fraqueza espiritual sem perceber. Sua autoridade vinha disso. Ele não falava talvez, ele dizia, é assim. Porque via os efeitos. Via pessoas perderem a paz, via famílias se desorganizarem espiritualmente. Via a oração perder força. Via a confissão se tornar mecânica. Via a graça ser bloqueada não por grandes quedas, mas por erros repetidos e não combatidos. Ele alertava que muitos acreditam que o demônio ataca apenas quem está longe da igreja. Isso é mentira. Segundo Padre Pio, os ataques mais sofisticados são direcionados justamente a quem tenta viver uma vida espiritual. E o início do ano é um campo fértil. Quando o homem começa o ano sem vigilância, dizia ele, o inimigo não precisa empurrar, basta acompanhar. Essa é a autoridade que sustenta o que você está prestes a ouvir. Não é opinião moderna, não é interpretação pessoal. É fruto de décadas de confissões, visões, combates espirituais e leitura de almas. Padre Pio não queria assustar, ele queria acordar. Porque, segundo ele, o maior perigo espiritual não é o pecado cometido em queda, mas o erro cometido com tranquilidade. Agora que você entende quem fala, agora que você entende de onde vem esse alerta,
Chegou o momento de entrar nas revelações, e eu te aviso. O primeiro erro é tão comum que muitos o defendem. O segundo é tão aceito que poucos o combatem. E o próximo é ainda mais grave. Poucos suportam ouvir isso. O primeiro erro que Padre Pio denunciava no início do ano era silencioso, quase invisível, e exatamente por isso devastador. Ele dizia que este erro não escandaliza ninguém, não causa culpa imediata, não provoca remorso rápido, mas corrói por dentro como ferrugem escondida. Poucos sabem. Mas o maior perigo espiritual não começa no pecado declarado. Começa na ausência de entrega. O primeiro erro é iniciar o ano confiando mais nos próprios planos do que na vontade de Deus. Padre Pio via isso todos os dias. Pessoas que diziam: este ano vai ser diferente, mas nunca diziam: Senhor, conduz-me. Faziam listas, metas, promessas, resoluções, mas não faziam consagração. Não colocavam o ano no altar, colocavam o ano no controle. Ele dizia com severidade: quando o homem começa o ano sem se ajoelhar, termina o ano sem entender por que caiu. Isso parece pequeno, mas no invisível é uma declaração de autonomia. Não contra Deus de forma explícita, mas sem Deus na prática. É o coração dizendo: deixa comigo, e o inimigo adora isso. Padre Pio alertava que o demônio não precisa afastar alguém da fé imediatamente. Basta deixá-lo ocupado consigo mesmo, autossuficiente, convencido de que sabe o que está fazendo. Você começa o ano dizendo que vai rezar mais depois, que vai se confessar quando der, que vai mudar certos hábitos, mais para frente, e enquanto isso, o tempo passa, o coração se esfria e a alma vai se adaptando à distância. O próximo é ainda mais grave. O segundo erro acontece quando o homem começa o ano carregando pecados não resolvidos, acreditando que o tempo vai apagar o que só a confissão pode curar. Padre Pio via isso com dor profunda. Pessoas que entravam no ano novo em estado de pecado mortal, mas diziam para si mesmas: depois eu vejo isso. Agora não é hora. Deus entende. E aqui vai a sentença que ele dizia sem rodeios: ano novo sem confissão é porta aberta com fita de presente. Ele não aceitava essa desculpa. Dizia que Deus entende tudo, menos a recusa consciente da graça. Começar o ano afastado dos sacramentos é como começar uma viagem longa sem combustível espiritual. Padre Pio dizia que o inferno não comemora grandes quedas no ano novo. Ele comemora adiamentos, porque cada dia sem confissão endurece um pouco mais o coração. Cada comunhão evitada enfraquece um pouco mais a alma. E quando a pessoa finalmente decide voltar, muitas vezes já está fria demais para sentir dor. Esse erro destrói a vida espiritual porque normaliza a separação. A pessoa continua vivendo, sorrindo, trabalhando, mas espiritualmente está desconectada. Isso cria uma falsa paz, uma tranquilidade enganosa. Padre Pio dizia que essa falsa paz é uma das armas mais eficazes do inimigo. O próximo é ainda mais grave. O terceiro erro cometido no início do ano é transformar celebração em permissão. É usar o clima de festa como justificativa para excessos que ferem a alma. Ele via isso com clareza. Excesso de bebida, palavras que não deveriam ser ditas, comportamentos que enfraquecem a vigilância interior. Tudo disfarçado de é só no ano novo. Todo mundo faz. Não tem problema. Mas Padre Pio advertia: o espírito com que você entra no ano determina o tipo de batalhas que você enfrentará depois. Quando o ano começa com descontrole, a vontade se enfraquece. Quando começa com permissividade, a consciência se confunde. E o inimigo aproveita exatamente esse momento em que o homem baixa a guarda. Padre Pio dizia que muitos ataques espirituais que acontecem meses depois têm origem nesses primeiros dias. Não porque Deus castiga, mas porque a pessoa abriu brechas e nunca fechou. E agora, o quarto erro. Este é o mais perigoso de todos, porque ele se disfarça de fé. O quarto erro é começar o ano pedindo coisas a Deus, sem pedir conversão. Padre Pio dizia que esse erro é fatal para a vida espiritual. A pessoa pede bênçãos, proteção, prosperidade, paz, mas não pede mudança interior.
Quer que Deus acompanhe seus caminhos, mas não quer mudar de direção. Ele dizia: Deus não caminha atrás de vontades que não querem obedecer. Quando o ano novo começa com orações vazias, sem arrependimento, sem propósito real de santidade, algo se quebra. A oração perde força, a graça encontra resistência, e a pessoa não entende por quê. Poucos suportam ouvir isso, mas Padre Pio insistia. Deus não se deixa usar como amuleto de ano novo. Esses 4 erros juntos criam um cenário devastador: autossuficiência, adiamento da reconciliação, permissividade disfarçada de celebração e oração sem conversão. A vida espiritual não cai de uma vez, ela se dissolve. Mas não trate isso como comum. Padre Pio também dizia que enquanto há consciência, há esperança. Enquanto o coração ainda sente esse incômodo, essa inquietação, essa sensação de que algo precisa mudar, a graça ainda está batendo à porta. Nada do que foi dito aqui é para te condenar. É para te alertar antes que seja tarde. Porque no próximo momento você vai entender algo ainda mais profundo. Por que esses erros se repetem tanto? E como eles se conectam diretamente com feridas internas que quase ninguém reconhece. E isso é sobre você. Há um motivo pelo qual esses erros se repetem ano após ano, mesmo em pessoas que rezam, que acreditam, que se consideram próximas de Deus. Padre Pio via isso com uma clareza dolorosa. Ele dizia que esses erros não nascem no calendário. Eles nascem em feridas não curadas do coração. E aqui, guarde isso, porque isso é sobre você. Quantas vezes você prometeu mudança não porque queria se converter, mas porque estava cansado de sofrer? Quantas vezes você buscou Deus mais por alívio do que por amor? Padre Pio não condenava isso, mas ele alertava. Quando a dor é maior que o desejo de santidade, a conversão não se sustenta. Você começa o ano querendo paz, mas não quer abrir mão do que rouba essa paz. Quer proteção, mas não quer vigilância. Quer bênçãos, mas foge do silêncio onde Deus fala o que precisa ser mudado. Padre Pio fazia perguntas que desmontavam a alma no confessionário. Perguntas simples, mas cortantes. Você quer Deus, ou quer que Deus resolva seus problemas? Muitos não sabiam responder, porque nunca tinham parado para se encarar com honestidade. Talvez você também nunca tenha parado. Você sente um peso estranho quando reza? Uma sensação de distância, mesmo fazendo tudo certo? Já percebeu que certas promessas espirituais morrem rápido demais? Que o entusiasmo do início do ano se apaga em poucas semanas? Isso não é falta de força de vontade, é conflito interno não resolvido. Padre Pio dizia que o homem moderno tem medo de se olhar por dentro. Prefere se ocupar, se distrair, se justificar. E o ano novo vira um anestésico coletivo. Todo mundo finge recomeço, mas quase ninguém enfrenta o que precisa ser enfrentado. Você sabe do que estou falando. Aquele hábito que você sempre empurra para depois. Aquela culpa que você aprende a conviver. Aquela resistência silenciosa quando Deus pede mais. Padre Pio via que muitos erros do início do ano são tentativas inconscientes de fugir dessas dores internas. Planejar demais para não sentir, celebrar demais para não pensar, pedir demais para não obedecer. E isso cria um conflito profundo, porque no fundo você quer Deus, mas também quer manter o controle, quer mudança, mas sem ruptura, quer céu, mas sem cruz. E então vem a frustração. A oração parece vazia, a fé parece fraca, a vida espiritual parece travada, e você se pergunta em silêncio: o que há de errado comigo? Padre Pio respondia: não é que você não ame Deus, é que você ainda ama demais aquilo que Deus quer curar. Ele dizia que a alma só começa de verdade quando para de negociar, quando para de dizer depois, quando aceita sentir o desconforto da verdade. E aqui está a parte que dói. Você já percebeu que os 4 erros falados antes se conectam exatamente com essas feridas? Autossuficiência para não depender, adiamento para não encarar, permissividade para não sentir culpa, oração sem conversão para não mudar de vida. Isso não te faz mal, te faz humano. Mas continuar assim,
Isso sim destrói a vida espiritual. Padre Pio dizia que Deus fala baixo, mas insiste. E quando você ignora muitas vezes, o silêncio começa a doer. Não como castigo, mas como alerta. Se algo dentro de você está sendo tocado agora, não endureça. Essa dor não é condenação, é convite. Porque o que vem a seguir não é acusação, é confronto. Um confronto entre duas possibilidades: continuar repetindo os mesmos ciclos ou interrompê-los antes que se tornem prisões. O próximo momento é decisivo. É onde Padre Pio colocava a alma diante de uma escolha real, sem meio termo, sem desculpas espirituais. Antes que seja tarde, chega um momento em que não existe mais espaço para explicações suaves. Padre Pio dizia que a alma, quando chega aqui, já sabe. Não precisa de mais argumentos, precisa de decisão. Este é o ponto de confronto. Ele alertava que, depois de repetir os mesmos erros no início do ano, algo começa a se formar no invisível. Um estado espiritual perigoso. Não é ainda perdição, mas também já não é inocência. É a zona da indiferença espiritual, e ela mata mais almas do que a revolta aberta. Padre Pio via isso com clareza assustadora. Pessoas que não odiavam Deus, não blasfemavam, não abandonavam a fé publicamente, mas viviam como se a conversão pudesse sempre esperar. E ele dizia com voz grave: o maior triunfo do inimigo não é fazer o homem pecar, é fazê-lo adiar. Aqui acontece o clímax espiritual, porque o adiamento constante cria uma falsa sensação de segurança. Você começa a achar que ainda está no controle, que ainda pode voltar quando quiser, que ainda não é grave. Mas Padre Pio advertia: a alma não endurece de uma vez, ela adormece, e enquanto adormece perde sensibilidade. O que antes incomodava agora é tolerável. O que antes doía agora é normal. O que antes era exceção agora vira rotina. E quando você percebe, já não luta mais, apenas convive. Padre Pio dizia que esse estado é mais perigoso do que o pecado escandaloso, porque no escândalo ainda há choque, ainda há culpa, ainda há reação. Na indiferença, não. Tudo parece calmo, mas é uma calma morta. Ele via almas nessa condição e dizia que o céu se entristece, porque ali a graça bate mais fraco. Não porque Deus se afasta, mas porque a alma já não responde. E aqui está o alerta mais urgente. Começar o ano nesse estado é consagrar a indiferença. É permitir que ela governe os meses seguintes. É caminhar espiritualmente no automático. Padre Pio dizia que muitos males espirituais que explodem depois, crises profundas, quedas inesperadas, desespero, não começam grandes. Começam com pequenas concessões feitas só por enquanto. Você talvez diga: mas eu não abandonei Deus. E ele responderia: mas você deixou de escolhê-lo. Escolher Deus exige ruptura, exige dizer não, exige enfrentar desconfortos, e o ano novo oferece exatamente o contrário. Anestesia, distração, promessas fáceis. Padre Pio alertava: quando o homem prefere a paz falsa à verdade, ele escolhe uma tranquilidade que cobra juros depois. Aqui não há meio termo. Ou você interrompe o ciclo, ou ele se repete com mais força. Ele dizia que o inimigo não precisa empurrar quem já caminha na direção errada. Basta não avisar. Basta deixar confortável. Basta convencer que depois ainda existe, mas se você continuar, vai entender por quê. Há um momento em que o depois se fecha, não porque Deus queira, mas porque o coração já não reage. Padre Pio chorava ao falar disso. Chorava porque via almas boas, não más, se perdendo lentamente. Via pessoas piedosas, mas adiadas. Religiosas, mas não convertidas. Ativas, mas não vigilantes. Este é o confronto entre duas possibilidades: continuar vivendo uma fé adiada ou interromper agora, antes que o hábito se transforme em prisão. O alerta é claro: não existe neutralidade espiritual. Ou você avança ou recua. Ficar parado é ilusão. E agora, a pergunta que não pode mais ser evitada: você vai começar este ano apenas desejando mudança? Ou vai escolher a conversão, mesmo que custe?
porque o tempo da indulgência passou. Agora é o tempo da misericórdia ativa, aquela que exige resposta, aquela que chama pelo nome. E no próximo momento, Padre Pio não deixa a alma em desespero. Ele abre uma porta real, prática, possível, mesmo para quem já errou muito. Não termina em medo, termina em redenção, mas só para quem decide atravessar. Agora escute com o coração aberto, porque Padre Pio nunca encerrava um alerta sem oferecer uma saída. Ele dizia que o céu jamais revela uma ferida sem também revelar o remédio. E o remédio existe, é simples, mas exige verdade. Padre Pio ensinava que a redenção não começa com grandes promessas, começa com um gesto pequeno, mas absoluto: parar de adiar. Não amanhã, não quando der. Agora. Ele dizia que o primeiro passo não é mudar tudo, é escolher a ordem correta. Deus primeiro, não como ideia, como decisão. A redenção começa quando você consagra conscientemente este ano a Deus, não com palavras bonitas, mas com um ato real. Padre Pio orientava seus filhos espirituais a fazerem algo concreto nos primeiros dias: ajoelhar-se, mesmo que por poucos minutos, e dizer em voz alta com autoridade interior: Senhor, este ano não é meu, é teu. Essa frase, quando dita com verdade, reorganiza o invisível, fecha brechas, interrompe ciclos, reposiciona a alma. O segundo passo é ainda mais direto: reconciliação. Padre Pio dizia que nenhuma vida espiritual floresce enquanto a confissão é tratada como opção distante. Ele não pedia perfeição, pedia honestidade. Vá como está, dizia ele. Mas vá. A confissão não é humilhação, é cirurgia. E cirurgias não se adiam quando a infecção cresce. O terceiro passo é vigilância simples, não heróica, concreta. Escolher um hábito pequeno que será guardado com fidelidade. Uma oração diária curta, um momento de silêncio, 1/3 ao longo da semana. Não muitos compromissos espirituais, um só, mas fiel. Padre Pio repetia: o inferno teme mais a fidelidade pequena do que o entusiasmo grande. E então vem o quarto passo, o mais libertador: pedir conversão antes de pedir bênçãos. Ele ensinava que quando a alma diz: muda-me primeiro, Deus cuida do resto. A oração muda de peso, a graça encontra passagem, a paz deixa de ser frágil. Padre Pio dizia algo que consola profundamente: Deus não exige que você nunca tenha caído. Ele pede apenas que você pare de fingir que não precisa levantar. Se você errou no início do ano, ainda há tempo. Se repetiu padrões, ainda há tempo. Se percebe agora que algo precisava ser interrompido, isso já é graça em ação. Nada termina em condenação quando há resposta. E agora, como ele faria, eu te conduzo a uma oração simples, não longa, não elaborada, mas verdadeira. Reze em silêncio ou em voz baixa, com o coração desperto. Senhor, eu reconheço meus adiamentos, reconheço minhas concessões, reconheço que muitas vezes quis tuas bênçãos sem tua direção. Hoje eu paro. Eu te entrego este ano. Entrego minhas decisões, meus medos, meus hábitos e minhas resistências. Não te peço uma vida fácil. Te peço um coração obediente. Fecha o que precisa ser fechado. Cura o que precisa ser curado. Sustenta-me onde eu sou fraco. Eu escolho não adiar mais. Eu escolho caminhar contigo. Amém. Padre Pio dizia que quando uma alma faz essa entrega com verdade, algo muda imediatamente, mesmo que ninguém veja. O céu registra, a consciência respira, a graça se movimenta. Você não precisa carregar este ano sozinho. Você não precisa repetir os mesmos ciclos. Você não precisa fingir força. A redenção não está em nunca errar. Está em responder quando Deus chama. E Ele chamou você agora. Escreva: eu não adio mais, eu escolho a conversão.